Então, queridos irmãos, graças e paz a todos, bom dia, sejam bem-vindos. Continuando a leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, que tem nos dado muitas respostas. Ontem, o capítulo de ontem deu uma resposta, né, para o que a minha mãe está sentindo. Olha que maravilha. E a gente, nossa, Amém. olha só o que desencadeou nela esse turbilhão de coisas que ela está sentindo. Precisamos da cura, né? Deus é maravilhoso. E hoje o capítulo 50, que tem como tema preocupação e inquietude. Olha que benção. Preocupação e inquietude. E quem vai falar sobre esse assunto é a irmã Kelly Costa, da Associação ABA. Seja bem-vinda, querida. Amém. Bom dia, graça e paz, em nome de Jesus. Se eu possa estar nos abençoando com essas mensagens maravilhosas, né? Mais uma mensagem maravilhosa, quase no finalzinho desse livro tão especial, que é o livro Mente e Caráter e Personalidade. O tema de hoje é sobre preocupação e inquietude, a irmã Alexandra já falou, e o texto é aquele de Pedro, né? 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É interessante que o primeiro tópico desse capítulo fala que a preocupação e não o trabalho mata. A preocupação, pré é uma coisa antecipada, é uma ocupação antecipada. Então, se a gente trabalha para o Senhor, ou mesmo nosso trabalho secular, sem preocupação, a gente vai ter dias longos. Porque diz assim que a única maneira de evitar a preocupação é levar Cristo é levar a Cristo toda e qualquer dificuldade. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, seja na família, seja no trabalho, seja com o nosso relacionamento com os nossos irmãos da fé, porque isso acontece. Somos pessoas diferentes, né? Pensamos diferentes, pode acontecer. Nós devemos levar essa preocupação e essa dificuldade a Jesus. E devemos ter a animosidade de espírito para ver sempre o lado bom, não o lado escuro. Muitas pessoas têm sempre um medo, né? Tá sempre preocupado com as aflições. Todos os dias o Senhor nos dá prova das suas bênçãos, da sua providência, do seu amor, do seu cuidado. Mas essas pessoas, elas não atentam, elas têm uma disposição para ver só as dificuldades. E elas não atentam às bênçãos. A mente está sempre preocupada com alguma coisa desagradável que já está acontecendo ou que eles têm medo que aconteça. Então, às vezes a situação é real, né? Mas às vezes é pequenina e cega a mente a todas as bênçãos que tem e os motivos para serem agradecidos. Então, dispersam a mente de todas as bênçãos e foca só naquela pequena dificuldade que tira a paz e causa queixumes. Então, as preocupações tornam pesadas as cargas. Então, muitas vezes, nós estamos fazendo jugo para o nosso pescoço. Não nos devemos preocupar dessa forma, porque quando a gente faz um jugo desse jeito e coloca sobre nós, sobre o pescoço, né, a carga fica muito pesada. Nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, irmãos, pela graça de Deus, não, sem se preocupar. Confiar em Jesus, estudar a sua palavra e crer na promessa de Deus, né? Especialmente Mateus, capítulo 21, verso 22, assim, tudo quanto pedides em oração, crendo, recebereis. Então, nós devemos nos apossar dessa promessa, sermos gratos ao Senhor. Essa palavra Deus empenhou, ela é o penhor de Deus. Tudo que a gente pedir a Deus, Ele é um Salvador que tem capacidade de resolver qualquer situação. Nada há impossível para o Senhor. Nada. A gente precisa apenas nos alimentar das promessas, crendo e confiando que Jesus nos dará a nós, né, como mordomos da graça de Deus, devemos pedir e com fé aguardar, confiantes na salvação de Deus. Nós não devemos tomar a dianteira da situação, tentando resolver o assunto com nossas forças, porque não vai dar certo. Devemos pedir e, pela fé, confiar que Deus fará. E a vontade de Deus não é que a gente ande ansiosos, preocupados, vagando sobre o peso dos cuidados. Até porque as pessoas que não conhecem, né, Deus,
quando eles nos verem, né, com esse tipo de comportamento, eles vão ficar pensando, uai, mas o Deus que essa pessoa acredita, o Deus que ela serve não é tão poderoso? Por que essa pessoa anda tão triste, tão ansioso, tão preocupado, como se Deus não fosse capaz de resolver essa situação? E para aqueles que não estão doentes, a ansiedade é capaz de causar fraqueza e doença, porque ela mina a energia vital do corpo. Então, nós devemos endireitar os nossos caminhos diante do Senhor, apresentar as necessidades dos enfermos, né, nesse caso de pessoas que já estão doentes, e caminhar pela fé no caminho que o Senhor e o seu Espírito Santo indicar. Deus conhece cada um de nós por nome. Ninguém, né? Se só houvesse só eu, só você, o Senhor teria enviado Jesus para nos salvar. Então, o amor de Deus por nós é a garantia que temos, que o seu amor é tão grande, imutável, que o doente deve ser estimulado a confiar e ficar animoso, mesmo aqueles que já estão doentes, né? E quando a gente tem um espírito ansioso, causa fraqueza e enfermidade. Isso é fato. 9 entre 10 doenças têm sua origem na mente. Então, se aqueles que estão doentes se erguerem acima da depressão, da tristeza, da preocupação com a situação, a perspectiva de saúde será muito melhor. Pois os olhos do Senhor estão sobre os que esperam na sua misericórdia. Salmos 33, verso 18. Aqueles que esperam na misericórdia do Senhor, os olhos estão sobre eles. Quando a irmã Watts teve uma experiência, dando conselho a uma pessoa que estava encarando a morte. E é uma situação muito delicada. Eu lembro que quando a minha tia estava doente, né, prestes a morrer, ela faleceu em 2020, meio à pandemia, 9 de outubro de 2020. A gente conversou, o pessoal da família conversou com ela, animando e tal, para que a pessoa pudesse descansar. E esse mesmo conselho a irmã White deu a uma pessoa. E ela disse que se fosse capaz de confortar ele, de fazer alguma coisa por ele, né, ela se tivesse na capacidade dela, ela gostaria muito de poder fazer isso. E ela fala para ele sobre Jesus. Lembra que Jesus muitas vezes socorreu você. Lembra que muitas vezes, você foi motivo para animar outras pessoas. Não entristeça o Espírito Santo. Não fique acabrunhado, não fique triste. Então ela falou assim, muitas vezes você falou isso para outras pessoas, né? Que ele tivesse ânimo, que tivesse incentivo. Agora é a sua vez de alimentar-se das palavras com que você falou para eles. Então ela falou assim, olha, muitas vezes essas situações podem ser mudadas, né? Se a pessoa colocar o ânimo e a esperança em Jesus e lembrar quantas vezes o Senhor foi bom, quantas vezes o Senhor já me libertou, quantas situações o Senhor já fez por mim, para que eu possa deixar de confiar nele agora. O Senhor não mudou. E quando estamos ansiosos, deixamos os braços de Jesus. Isso é muito triste. A nossa fé precisa ser alimentada. Nossa mente precisa ser educada a ter mais fé, mais amor, mais paciência, mais confiança em Jesus, mais paz é o resultado e felicidade ao atravessar os conflitos da vida. Quando Deus vê a gente ficando impaciente, ansioso, é porque a gente fica fora dos braços de Cristo. Jesus é a única fonte de toda graça. O cumprimento da promessa está em Jesus. A realização de toda bênção em Cristo. Nossa peregrinação, na verdade, seria solitária se Jesus não fosse nosso Salvador. E o próprio Jesus, em João capítulo 14, verso 18, diz assim: não vos deixarei órfãos, diz ele. Então nós devemos guardar com muito carinho essas palavras, crendo nessa promessa, que o Senhor não nos deixará órfãos, o Senhor é o nosso Pai. E devemos repetir essa promessa dia a dia, meditar nela dia e noite, para que a gente alcance a felicidade. Descansar no amor de Cristo é um privilégio. Devemos afastar todos os queixumes, né?
as sombras das dificuldades, os medos, as ansiedades, as preocupações, descansar à sombra do amor de Jesus. Quando o sol está quente, às vezes a gente sai, principalmente em cidades que tem o calor, né? Agora pra gente, pela graça de Deus, começou uma garoa, mas esse dia estava tão quente, a gente imaginava sair assim naquele sol. Então a gente aproveitava a sombra, e aquilo traz um refrigério tão grande, semelhante à palavra de Deus que nos diz que devemos descansar à sombra do amor de Jesus. Então, o amor de Jesus é a calma que a gente precisa. E aqui nós recebemos força através desse amor para enfrentar os conflitos. Nós aprendemos a amenizar a labuta, a preocupação, a falar sobre o amor de Jesus, a cantar o louvor de Deus. Então, o louvor é uma das armas que Deus nos dá para que a gente possa vencer a ansiedade e as preocupações. Então, todos aqueles que estiverem cansados e sobrecarregados devem aprender de Jesus a lição de calma, confiança. Eles devem assentar-se à sua sombra, se quiserem possuir paz e repouso. Então, quando nós temos algumas dificuldades, alguns desafios, nós não devemos tomar em nossas mãos o manejo das coisas, fazer do nosso jeito. Eu tenho que fazer, eu tenho que resolver, eu tenho que... esquece. E não é a nossa própria sabedoria que nos dará êxito. Muitas vezes esquecemos. Nós trazemos sobre nós um fardo tão grande, maior do que o que a gente suporta. Deus não nos ajuda com essa carga porque não foi Ele que nos deu. É uma responsabilidade que a gente toma para resolver a situação sem a ajuda de Deus. Então, muitas vezes a gente toma sobre nós a responsabilidade que pertence ao Senhor e põe sobre nós um poder que não está em nós. Porque se a gente toma a responsabilidade que é de Deus, a gente está se colocando no lugar de Deus. E nós não somos deuses. Pelo contrário, somos seres humanos finitos, incapazes de resolver muitas situações, porque não somos todo-poderosos, igual ao Senhor. Né? Então, muitas vezes a ansiedade e os perigos, os medos das perdas, muitas vezes a gente pode antecipar isso para nós, mas quando acreditamos que Deus nos ama e que é o nosso bem, nós cessamos de ter medo, né? De afligirmos, de preocuparmos com o futuro. Nós confiaremos em Deus, assim como uma criança confia em seu pai. Então, o propósito de Deus é que a gente confie nele, assim como uma criança confia em seu pai. Uma criancinha pequena, se estiver em cima de uma superfície, em uma cadeira ou um muro, algo do tipo, e o pai chamar, ela vem, porque ela confia em seu pai. Então, se a gente fizer semelhante à criancinha que confia em seu pai terreno, nós teremos as nossas preocupações, nossos tormentos, e as nossas turbações serão sanadas. A nossa vontade será fundida com a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus será semelhante à nossa. O cuidado e a ansiedade tomados emprestados. Nesse tópico, a gente pode aprender que em confiar em Deus há segurança. Não teremos temor constante de haverá algum mal futuro, terá algum problema, alguma situação. Tem pessoas que têm esse presságio que fica constantemente turbando a mente. E esse cuidado, a ansiedade, tomados emprestados, porque na verdade a preocupação com o futuro não é algo que está acontecendo. Então a gente toma emprestado o futuro, as preocupações com aquilo que não aconteceu e muitas vezes não vai acontecer. Se a gente buscar confiar no Senhor, esse cuidado vai cessar. Nós vamos entender que temos um Pai Celestial que cuida de nós, que torna a sua graça suficiente a cada necessidade. Então, se a gente traz o futuro para o presente, a gente está trazendo um cuidado, a ansiedade emprestado para a nossa vida. Não é algo que a gente precisa se preocupar. Então, Deus cuida do nosso futuro.
Não devemos trazer esse cuidado para nós no presente, porque é algo que a gente não precisa viver. E muitas vezes a gente nem vai viver, né? Então, as necessidades presentes é o que devemos entregar ao Senhor e confiar ao Senhor quanto ao futuro, né? Muitas vezes temos medo da pobreza, da enfermidade, seja lá do que quer que seja. Temos receio, né, de situações que venhamos sofrer, tanto nós quanto nossos familiares. E muitas vezes estamos tentando antecipar o mal. Nossa, vixe, meu pai, que presságio, que situação difícil. E às vezes acabamos se preocupando tanto com a situação que às vezes a gente chega a sonhar com a situação. E a gente se preocupa tanto que a nossa mente produz aquilo em sonho que a gente fica sobressaltado, aumentando as dificuldades que já existem, né? De modo que os nossos olhos ficam cegos, não conseguimos ver as bênçãos de Deus, não conseguimos ser gratos, só obstáculos. Em vez de a gente buscar ao Senhor, levar aquela situação a Deus, recebendo poder e força, nós nos separamos de Deus, porque o tempo todo a gente está em inquietude, em descontentamento, em reclamar, em preocupar, trazer ocupação antecipada. Jesus é o nosso amigo. O céu inteiro se interessa por nós. Nosso bem-estar, nossa saúde física, mental, emocional, as provisões para a nossa sobrevivência, o cuidado para com a nossa necessidade, o Senhor sabe de tudo. A palavra de Deus diz que não, os animais do campo, os lírios, né, do campo e os animais, eles não se preocupam com o que vão comer. O Senhor cuida deles. Então, assim também devemos ser nós. Quando a gente traz esses temores, né, com o nosso bem-estar, as nossas necessidades futuras, que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Olha que situação, meus irmãos. Não devemos fazer isso. Entristecer o Espírito Santo de Deus, porque quando nós não cremos que Deus é capaz de suprir, nós estamos vendo que o Senhor não é poderoso. Não devemos condescender com cuidados, né, que apenas nos impacientam, nos fadigam, mas não nos auxiliam a suportar as provações. Não devemos dar lugar de desconfiança para com Deus, a qual nos leva a fazer dos preparativos para as situações futuras a principal preocupação da vida, né? Nosso futuro, o que será, o que vai acontecer, e agora. Não devemos trazer isso como a principal preocupação da vida, algo urgente, que a nossa felicidade, né? Como se a nossa felicidade consistisse apenas nisso. Não é. Deus não condena a prudência e a previsão para o futuro, meus irmãos. Deus quer que a gente trabalhe, que a gente se esforce, mas que a gente não tenha a previsão para o futuro, para as coisas dessa vida, né? Principalmente as coisas comuns, o comer, o beber, o vestir. Deus não condena a prudência e a previsão, mas o cuidado febril, a ansiedade indevida o tempo inteiro com relação apenas às coisas desse mundo não estão de acordo com a vontade de Deus. Não. E ainda que, quando a gente traz isso constantemente à tona, e isso é o principal objetivo da nossa vida, diz que as provações, as ansiedades que Paulo havia suportado, despojaram-no de suas forças físicas. Então, a ansiedade enfraquece as forças físicas. E muitos de nós enfrentamos ansiedade. Então, diz assim, olha, muitos que professam seguir a Jesus têm um coração ansioso e inquieto, porque receiam confiar-se a Deus. Então, se nós entregarmos a nossa vida, nossas necessidades, completamente ao Senhor, né? E não temer o que essa entrega possa implicar, nós vamos encontrar paz. Se nós entregarmos completamente, sem medo do que essa entrega possa implicar, nós encontraremos a paz. Do contrário, não encontraremos a paz, não poderemos descansar, não teremos descanso. E hoje ainda, durante a nossa vida, nós podemos experimentar isso. Eu estava conversando com alguém esses dias, falando assim, que o sábado, quando o pôr do sol entra, por mais que a semana seja difícil, a gente pode experimentar essa paz, o descanso físico, emocional, espiritual.
E durante a semana, a gente também pode experimentar essa paz. A palavra de Deus diz que basta a cada dia o seu mal. Alguma preocupação, alguma situação que estiver acontecendo, ou mesmo que vir à nossa mente, preocupação com o futuro, a gente entrega, Senhor, eu entrego. E a gente consegue descansar, porque senão a gente vai estar cansado. Vocês viram aqui a experiência do apóstolo Paulo, né? Diz que as situações minaram as forças físicas. Então a gente vai estar extremamente cansado o tempo todo. E esse cansaço não é apenas físico, mas mental, mas que ocasiona o cansaço físico. Existe uma coisa onde a gente deve se prevenir pela graça de Deus, não nos aborrecer, nem nos preocupar, porque não vale a pena fazer isso. Né? Não devemos tentar fazer demais. Não devemos empreender demasiadamente o tempo todo. Então, se a gente tentar o tempo todo, constantemente, ficar tentando empreender demais, a preocupação o tempo todo, tem que fazer, eu tenho que... Isso gera um desgaste muito grande. Nós devemos ter constantemente na memória as palavras de Jesus. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando fala sobre isso, não é que nós devemos ser acomodados, mas não devemos fazer disso nosso principal cuidado. Marcos 14, verso 38, né, nos diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nesse caso aqui, a tentação de estar extremamente preocupados com as coisas apenas temporais. Nós devemos entregar esses cuidados a Jesus. Ele é o nosso Salvador pessoal. Nós devemos crer que Ele tem poder para salvar. E isso deve ser exercido, essa confiança, minuto a minuto. Toda vez que vem a preocupação, entregue a Jesus. Faça uma oração, Senhor. Eu entrego a situação em tuas mãos. Ele está no nosso lado o tempo inteiro. Todo o tempo que a gente precisar. E às vezes eu estava conversando com alguém sobre isso, esses dias com uma jovem. Ela falou assim, às vezes eu acho que Deus tem tanta coisa para resolver que as minhas preocupações, as minhas ansiedades são coisas assim tão banais para eu ter que estar incomodando ele. Eu falei, de forma alguma, querida. O Senhor tem prazer em resolver os seus problemas. E mesmo aquilo que você imagina que é tão pequeno, que é tão, assim, ínfimo, né? Para ele estar incomodando a Jesus, ele quer realmente ouvir a sua prece. Ele quer que você se conecte a ele. Quando você fizer isso, toda vez que você vir a ansiedade, entregue ao Senhor. E ele vai trazer a paz de volta. Então, devemos agir como pessoas que são remidas pelo sangue de Jesus. Devemos ter a alegria no sangue de Jesus e no perdão dos pecados. Isso é o que devemos fazer, né? E que Deus nos ajude a afastar da mente os quadros escuros, pensar nos assuntos que proporcionam luz, paz. E a palavra de Deus em Filipenses 4:6 diz assim, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma. Coisa alguma. Então a gente fala assim, mas é porque estou doente. Mas é porque... Não, a palavra de Deus diz, coisa alguma deve nos trazer ansiedade e devemos ficar com essa ansiedade para nós. Porque a ansiedade, ela pode vir, mas a gente precisa lançar ela sobre Jesus. É o que a gente leu no primeiro texto. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Ela vai vir, mas eu não preciso guardar ela comigo. O que isso quer dizer? Não andar ansioso de coisa alguma. O que o Senhor quer dizer para nós? Não atravesseis uma ponte antes de chegar a ela. Né? Não devemos forjar um tempo de angústia antes que ele venha. Né? Então, chegareis a ele bastante cedo, a esse tempo de angústia. Devemos pensar no dia de hoje, cumprir os deveres de hoje, e assim nós estaremos prontos para os deveres de amanhã. Muitos há cujo coração geme sobre o fardo do cuidado, porque procuram atingir a norma do mundo, preferem o serviço do mundo, aceitaram-lhes as perplexidades, adotam os costumes do mundo. Assim é manchado o caráter. E o seu viver se torna uma fadiga. Então, para satisfazer a ambição, os desejos egoístas, os desejos mundanos, eles ferem a consciência e trazem sobre eles mesmos um fardo adicional de remorso. Então, a contínua ansiedade
está consumindo as energias vitais. Então, irmãos, é aquilo que a gente já falou sobre Paulo, né? E sobre nós, quando estamos em contínua ansiedade, o cérebro não consegue descansar, as energias vitais vão se esvaindo. E Deus não deseja isso para nós. Deus deseja que a gente coloque esse jugo de servidão de lado. A ansiedade contínua é um jugo de servidão. Deus nos convida a aceitar o seu jugo. E ele diz para nós: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Deus manda nos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E promete que todas as demais coisas serão acrescentadas. Se a gente pudesse ver uma estátua, né, fazer uma estátua da ansiedade, seria semelhante à da justiça. Ela é cega. A ansiedade não consegue enxergar. Não consegue discernir o futuro, né? Não consegue ver o fim, não consegue ver solução, não consegue ver resolução para o problema. Mas Jesus vê o fim desde o começo. Em toda dificuldade, tem ele um meio preparado para trazer alívio. E ainda há um texto que diz que quando a gente não vê nenhuma saída, Deus tem 1000 maneiras de resolver a situação. E um meio para que a gente possa resolver a situação é através da fé. Não devemos nos preocupar, não devemos apenas olhar as aparências, reclamar sobre as dificuldades, sobre quando vier a situação de opressão, porque pode acontecer. Quando a gente reclama, revelamos uma fé doentia e enfraquecida. Né? Então, por nossas palavras, por nossas atitudes, nós mostramos que a nossa fé é ou não invencível. Então, Deus é rico em recursos. Ele é o dono do universo, criador de tudo que existe, visível e invisível. Pela graça e pela fé poderemos ver o invisível, olhar para Jesus, receber poder, eficiência. Ele vai abençoar todos os que procurem comunicar luz e amor. A nossa preocupação não pode acrescentar um palmo, né, à nossa existência. Em vez de a gente ficar ansioso, preocupado, né, de que a gente não está crescendo na graça, agora trazendo para o nosso lado espiritual, nós devemos simplesmente cumprir cada um dos deveres que nos apresentaram. Nós devemos não estar preocupado, mas eu estou... E aquilo tirar a nossa paz, não estou conseguindo e tal. Mas, pelo contrário, nós devemos cumprir os deveres que se apresentarem a nós, levar no coração o peso das almas, né? Preocupar, orar pelas almas, orar por nós, e todo meio que tiver ao nosso alcance, procurar salvar os perdidos. Nós devemos ser bondosos, corteses, amáveis, ter humildade, ser misericordiosos, falar de Jesus, falar desse amor que nos encontrou, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua justiça. Não devemos nos preocupar com estarmos ou não crescendo. Essa não deve ser a nossa preocupação, e sim dar lugar ao Espírito Santo para que ele opere o crescimento em nós. Porque de nós mesmos nós não temos poder para vencer o pecado. Então, assim como as plantas crescem sem qualquer, né, esforço consciente, a planta não está em contínua preocupação acerca do seu crescimento, ela simplesmente cresce sob a supervisão de Deus. Assim seremos nós. Se nós entregarmos as nossas necessidades ao Senhor e fazermos aquilo que é nos dado a cada dia pela palavra, nos orientado a fazer, o Senhor dará o crescimento. O Senhor supervisionará o nosso crescimento através do seu Espírito Santo. O único remédio para a ansiedade, meus irmãos, é entregarmos ao cuidado de Deus. Deus não deixa passar despercebida nenhuma lágrima, né? Nenhuma lágrima é vertida sem que Deus note. Não há nenhum sorriso que Deus não perceba. Ele sustenta tudo o que criou. Imagina se os passarinhos, que são tão pequenos, e para nós não tem muita utilidade na nossa mente, mas para Deus tudo tem o seu propósito. Imagina nós. Se a gente crê em Jesus plenamente, todas as nossas ansiedades vão se desvanecer, vão se ver que é inútil. A nossa vida não estaria tão cheia de decepções, né? Porque tudo que a gente tivesse, grande ou pequeno, seria confiado às mãos de Deus.
Deus não se embaraça com a multiplicidade dos cuidados, nem é dominado pelo seu peso. Havíamos de gozar, então, um repouso de alma, qual muitos têm sido por muito tempo alheios. Então, se nós entregarmos pela fé, né, a nossa dificuldade, aquilo que tem tirado a nossa paz, tem trazido ansiedade, nós encontraremos a causa, né, a resolução dos nossos problemas. Então, nós somos muitas vezes tão ansiosos, né, pela posse da alegria, mas muito, muito, muito raro, muitos encontram essa alegria. Porque em vez de lutar fervorosamente e misturar os anseios com fé, e recebendo a felicidade como recompensa, né, nós fazemos o contrário. Só ficamos ansiosos, preocupados, reclamando, queixando. Então, se a gente misturar as preocupações que vierem a nós, entregá-las ao Senhor em fé, e lutar com Deus igual Jacó, nós teremos em resultado a felicidade. Quando podemos, malgrado as circunstâncias desagradáveis, descansar confiantemente no amor de Deus, encerrando-nos no recinto com Jesus, descansando pacificamente em seu amor, o senso da sua presença inspirará uma profunda e tranquila alegria. Tá aqui, irmãos, essa é a maior necessidade. Essa é uma experiência, né, que nos habilita a não nos agitar, não nos acabrunhar, confiar que Deus é o único que pode resolver a situação, porque o seu poder é infinito. Então, o que aceitam como único princípio tornar o serviço e a honra de Deus supremo objetivo da vida, hão de desvanecer as perplexidades, e uma estrada plana será aberta diante de seus pés. Então, quando estivermos com alguma situação, devemos lembrar, o principal objetivo da minha vida é a honra e a glória de Deus. Preciso entregar a situação ao Senhor. Então, um dia por vez. Mateus 6,34. Basta a cada dia o seu mal. Hoje, cumprimento fiel os deveres, hoje é a melhor preparação para as provas de amanhã. Não devemos trazer as preocupações de amanhã. Um dia sozinho nos pertence. E durante o mês, cumpre-nos viver para Deus. Então, por esse dia devemos colocar em direção ao Senhor todas as nossas preocupações, nossos planos, nossos propósitos, e descansar que o Senhor tem cuidado de nós. E o Senhor nos diz, em Jeremias 29:11, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E em Isaías 30:15 diz assim, em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Então, irmão, você quer ter poder, quer ter força? Entregue a Jesus. Descansa no poder de Deus. E não devemos nos tornar infelizes por causa dos fardos de amanhã. Né? Corajosa e animosamente devemos suportar os fardos de hoje. Confiar hoje. Aquele que concede forças para hoje, dará forças para amanhã. Então, cada situação, cada prova que a gente estiver vivenciando, devemos entender que estamos sob o teste de Deus. Né? Às vezes ele considera as circunstâncias, a força de cada um de nós. E jamais o Senhor permite que as tentações sejam mais fortes do que a capacidade de resistência. Jamais. Se a nossa alma está sobrecarregada e somos subjugados, nós não devemos atribuir isso ao Senhor, não. Mas sim a nós que não estivemos vigiando, orando, e pela fé não nos apropriamos das provisões que Deus já proveu para nós. Deus tem provisão de reserva. A gente precisa buscar. Então, quando nós trazemos, somos subjugados pelas dificuldades, isso não é culpa do Senhor, mas sim de nós, que não reclamamos a promessa de enfrentar o inimigo, e em nome do Senhor. Né? Em nome do Senhor. Então, quando enfrentamos o inimigo em nome do Senhor, nunca conheceremos o fracasso. Essa é a promessa que o Senhor traz para nós. Então, buscando ao Senhor, entregando dia após dia todos os nossos cuidados, as nossas necessidades, em nome dele, nunca conheceremos o fracasso. Nunca. E a palavra do Senhor que ele empenhou, ele é fiel para cumprir. Que eu e você possamos experimentar essa palavra
que possa se cumprir em nossas vidas, pela graça e o poder de Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para mim e para cada um de nós nessa manhã e nesse dia. Amém.